Sejam bem-vindos ao canal Singular Finance. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e, como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre um tópico muito importante para todos os tipos de investidores, seja com muita ou pouca experiência. Vamos falar sobre ativos de crescimento ou growth e também ativos de valor ou value. Falarei um pouco de cada um com exemplos e tudo mais, então fica aí que logo após a vinheta vamos dar início a esse vídeo. Valor ou crescimento? Muitas pessoas, inclusive nos dias de hoje, se perguntam onde eu coloco meu dinheiro? Em empresas, ativos de valor, de value, ou em empresas, ativos de growth, de crescimento? Então vamos primeiro ver alguns pontos aí de cada um desses dois tipos de ativos e também trazer exemplos e mostrar alguns dados financeiros de algumas empresas de cada um desses dois tipos de investimentos, tanto de value como de growth. Começando com as empresas de crescimento, empresas de growth, temos agora aí na tela de vocês alguns pontos em comum para esse tipo de empresa, ok? Começando aí com seus resultados. Quando vocês pararem para analisar os resultados de uma empresa de crescimento, é muito comum que vocês se deparem com uma receita crescente, às vezes crescendo 50%, 70%, 100%, às vezes até mais ao ano. Porém, quando vocês descem lá embaixo, lá no lucro líquido, vocês se deparam com prejuízo. Por quê? Uma empresa de crescimento está pagando suas dívidas, está se expandindo, comprando prédios, contratando novas pessoas e tudo mais. Ou seja, é comum que a empresa tenha prejuízo por alguns anos e depois, às vezes, até 10, 15 anos, e que a empresa pode começar a ver lucro. Porém, temos casos e casos. Em questão de setores, é comum que essas empresas estejam em setores ligados à tecnologia ou algo similar a isso. Pode até estar no setor de saúde, por exemplo, no setor de biotecnologia, porém algo que esteja voltado para inovação. É muito comum, embora não seja uma obrigação. Agora vemos também que essas empresas elas têm um PE, um Price to Earnings, um preço-lucro muito alto. Inclusive o seu Price to Book Value é muito alto, às vezes muito acima do setor, acima de 30, acima de 40. Inclusive algumas empresas de crescimento têm um PE até acima de 100. Tempo de mercado. É comum também que essas empresas de crescimento tenham um tempo de mercado menor que uma empresa de valor, como iremos ver mais à frente. Essas empresas podem ter 5, 10, 15 anos de mercado, ou seja, empresas que não são tão sólidas no mercado como uma empresa de valor, que iremos mostrar logo em breve. Agora, em questão de rendimento de dividendo, essas empresas de crescimento geralmente não rendem dividendos, o seu rendimento de dividendo, o seu dividend yield é 0%, porém, às vezes também uma empresa de crescimento pode render algo aí por volta de 0, alguma coisa por cento, 1% até 2%, como vemos aí o caso da Nvidia, uma empresa de crescimento, uma empresa de tecnologia que precisa reinvestir muito dinheiro no seu negócio, ela ainda consegue pagar um dividendo, porém bem baixinho. Outro ponto importante é a volatilidade. Esse tipo de empresa, uma empresa de crescimento, como não está dando lucro, é uma empresa não muito estável no mercado, não é muito sólida no mercado, elas tendem a ter um beta de volatilidade acima do mercado, acima de 1, às vezes 2, 3 e tudo mais. Por isso que é importante ficar de olho no seu portfólio, caso você esteja investido aí muito pesado em empresas de crescimento. E temos aqui alguns exemplos, como a Xpeng, a Fastly, a Airbnb, a Tesla, a Redfin, empresas aqui bem famosas. Eu imagino que vocês conheçam muitas dessas empresas aqui, para vocês terem uma ideia, alguns exemplos de empresas de crescimento. E agora sobre empresas de valor, de value. Vocês podem estar imaginando que provavelmente é o contrário em relação às empresas de crescimento. Até que vocês estão um pouco certos em relação a isso. Como iremos ver em resultados de duas empresas em breve, é comum que nessas empresas, assim como a receita, assim como o lucro, ambos estão em crescimento aí constante, às vezes cai um pouquinho e depois volta a crescer, porém não é nada monstruoso, crescendo 20, 30, 40, 100% ao ano. Claro que pode acontecer, porém não é comum para uma empresa de valor. Em questão de tempo e situação no mercado, essas empresas às vezes têm 50, 70 ou até mais de 100 anos no mercado, empresas bem sólidas, pagando às vezes um dividendo em mais de 50 anos consecutivos, até de dividendos
crescentes, ok? Como vemos aqui na sua distribuição de dividendos. Agora, em questão do seu PE, o seu PL, assim como o seu Price to Book Value, essas empresas de crescimento às vezes estão até que um pouco acima do setor, porém normalmente elas estão ou junto com o setor ou um pouquinho abaixo do setor, até porque é aí que as pessoas veem um certo valor, pois muitas pessoas acreditam que quando o seu PL está baixo é porque as pessoas não estão dando o valor que aquela ação merece, ou até que as pessoas estão pessimistas, mas geralmente para uma empresa de valor, que é identificada, é julgada como empresa de valor, se ela tem um PE abaixo do setor, as pessoas consideram que ela está com preço abaixo que o seu preço justo, ok? Mas aí vai de cada um. Agora, em questão de setor, é comum que essas empresas estejam no macro setor defensivo. O macro setor defensivo, ele engloba aí o setor de bens de consumo, de saúde e também de utilidades, ok? Como temos aqui algumas empresas, a Johnson & Johnson, a P&G, a 3M, a PepsiCo e também o Walmart. São empresas consideradas empresas de valor. Vamos ver agora rapidamente os resultados de 4 empresas, começando com a Tesla aqui, resultados de longo prazo, ok? Então olha só, vamos aqui para cima, já vemos de cara que o PE, o preço-lucro da Tesla, está muito acima do setor, tanto nos últimos 12 meses como o para frente, o forward, estão muito acima do setor. Do setor aqui está, por exemplo, em 20,18 dos últimos 12 meses e o da Tesla está em 654,93, ok? Agora olha só, vamos aqui para a receita total da Tesla. Lá em 2011, a Tesla estava com uma receita de 204 milhões de dólares, que praticamente dobrou em 2012 e foi tendo esse crescimento aqui. Olha só o crescimento dessa receita. Em 2020, a sua última receita anunciada foi de 31 bilhões e meio, ok, pessoal? Ou seja, lá de 2011, que estava em 204 milhões, já pulou para 31,5 bilhões de dólares. Agora, olha só o lucro líquido lá embaixo, olha só. Prejuízo atrás de prejuízo. Inclusive, em 2017, teve um prejuízo aí de quase 2 bilhões de dólares. Porém, em 2020, temos um lucro de 721 milhões de dólares e, como vemos aqui nos últimos 12 meses, aparentemente a empresa continua crescendo. Agora vamos passar para uma outra empresa de crescimento, a The Trade Desk, também muito famosa, muito popular, aí que tem como ticker symbol as letras TTD. Vamos aqui para o seu PE, a mesma coisa em relação à Tesla, vemos aqui números muito acima do setor. Aqui nos últimos 12 meses, né, os 12 meses corridos aqui, vemos que o PE da Trade Desk está em 150,96, quase 151, e o setor está em 34,26, ou seja, muito acima do setor, como se as pessoas estivessem valorizando muito, ou até que o preço dessa ação está muito acima do seu preço justo, ok? Aí vai de cada um julgar. Claro que uma empresa de crescimento pode continuar crescendo, as pessoas veem um topo de uma ação, vê que o preço está no topo, e vê esses indicadores altos e podem julgar, né, que a empresa está cara e acaba não comprando. Porém, é possível ainda que essas empresas, mesmo estando no topo, podem continuar crescendo, rompendo as resistências e por aí vai. Então olha só no caso dessa empresa, um comportamento, como havíamos falado, na sua receita, uma receita crescente com altos ganhos aqui, ó, dobrando em alguns momentos, crescendo 50% na sua receita, e um lucro líquido aqui também em 2014 que estava em zero, um lucro líquido que no caso dessa empresa, ela conseguiu dar um lucro líquido, né, de uma maneira mais rápida que a Tesla, por assim dizer, de maneira bruta, ok? Agora só uma empresa já de valor, temos aqui a Johnson & Johnson, uma empresa aí famosa aí no mundo todo. Olha só o PE da Johnson & Johnson, está em 17,8 e o do setor está em 19,3, ou seja, a Johnson & Johnson está abaixo do setor em questão de PE. Pode ser que as pessoas estejam pessimistas em relação a Johnson & Johnson, ou até que o seu preço atual está abaixo do seu preço justo, mas aí vai de cada um, ok? Agora olha só, em questão de receita, em 2012 a Johnson & Johnson estava com 65 bilhões de dólares aí na sua receita total, em 2021 82,5 bilhões de dólares, ou seja, não vemos esse crescimento aí de 100%, 50% numa empresa de valor, ok? Agora lá embaixo no seu lucro líquido, a mesma coisa, não temos um crescimento monstruoso, ela vai crescendo aí constantemente, devagarzinho, mas vai crescendo. Em 2012 a Johnson & Johnson estava com um lucro líquido de 9,6 bilhões de dólares, em 2021 estava em 14,7 bilhões, ou seja, nem
nem chegou a dobrar o seu lucro líquido nessa janela aí de 9, 10 anos, ok? Como uma empresa de crescimento pode chegar a fazer, ok? Agora, uma outra empresa de valor seria a 3M, também muito conhecida aí no mundo todo. Ela está com PE de 20,5, seu PL, e vemos aí que o do setor de indústria está em 21,9, ou seja, novamente uma empresa de valor aqui. Nesse caso, claro que temos casos e casos, mas novamente temos uma empresa de valor com um PE abaixo do setor. Agora aqui na sua receita, vemos novamente, não vemos aquele crescimento monstruoso de 50% a 100%. Em 2011 estava em 29,6 bilhões e 2020 está em 32,1 bilhões de dólares na sua receita total. Agora lá embaixo, no lucro líquido, vemos aqui em 2011, a 3M estava com 4,2, quase que 4,3 bilhões de dólares de lucro líquido, e em 2020, aí, quase que 10 anos depois, o seu lucro líquido pulou para 5,3 bilhões de dólares, que inclusive foi quase, né, foi seu maior lucro líquido nessa janela aqui, né, nesse período de 2011 até 2020. Para vocês terem uma ideia, um pouco aí nos resultados de uma empresa de crescimento e também uma empresa de valor. E temos agora, pessoal, o gráfico do preço da ação dessas 4 empresas que acabamos de ver os resultados. Aí a Tesla, a Trade Desk, a Johnson & Johnson e também a 3M. Eu coloquei no Seeking Alpha o gráfico máximo, pegando o maior espaço de tempo possível. Então, no caso aqui na Tesla, está aí basicamente lá de 2010 até a data de hoje, a Trade Desk lá de 2015, 2016 até a data de hoje, e olha só, o caso da Johnson & Johnson está lá antes dos anos 90 e a mesma coisa aqui para a 3M, lá antes dos anos 90, para vocês terem uma ideia do tamanho de cada um desses gráficos, ok? Então olha só o comportamento das empresas de crescimento, como o preço da ação se mantém baixo, né? E uma hora ela vai e cresce aí, né? Principalmente nessas horas que o seu PE fica muito acima, o seu PL fica muito acima do setor. E agora olha só o comportamento do preço de uma ação já numa empresa de valor que já passou pela etapa de crescimento e tudo mais e já está numa constância melhor. Então olha só, no caso da Johnson & Johnson e da 3M, um gráfico aqui de mais de 30 anos, ok? Olha como vai crescendo, vai crescendo devagarzinho, toma uns tombos ou outros, mas no longo prazo vai crescendo, ok? E agora nas empresas de crescimento, vemos aqui que ela vai se mantendo, toma também uns tombos, mas é comum que elas tenham um crescimento muito forte, muito rápido, muito elevado, né, como vemos aqui, e depois elas vão ter uma queda e depois podem voltar a subir, e o futuro, né, claro que eu não posso prever o futuro, porém vemos aqui uma análise gráfica para 2 ações de crescimento e também 2 ações de valor. Outro ponto muito importante quando estamos falando de crescimento ou valor é o ponto de volatilidade, sector rotation, ou então rotação de setores, money rotation, como as pessoas preferirem chamar, e também os ciclos da economia. É importante porque, pessoal, quando o mercado está a todo vapor, tudo está indo muito bem, o bull market, é comum que o macro setor cíclico esteja em alta, né? Lembrando que o macro setor cíclico tem como, por exemplo, as empresas de finanças, de tecnologia e outras atividades cíclicas. Então, quando o mercado está indo bem como um todo, essas empresas tendem a estar lá em cima. E quando o mercado, já pelo contrário, já começa a ter uma queda, é comum que o sentimento do mercado comece a se voltar para as empresas mais defensivas, como vimos anteriormente, ok? Até para se protegerem. São empresas que conseguem ficar no mercado aí há mais tempo, né? Temos empresas aí no macro setor defensivo que estão no mercado há mais de 120 anos, ok, pessoal? Assim como outras empresas que estão há mais de 30, 40, 50 anos e foram vencendo todas as recessões que o mercado colocou aí perante elas, ok? Então olha só, aí vocês me perguntam, mas e aí, Eric, qual que é o melhor? Eu digo para vocês, depende, pessoal, depende do quê? Depende da sua situação financeira, da sua idade, o estágio em qual você se encontra na vida, se você tem 20, 30, 60, 70 anos e também a sua experiência no mercado. Eu, particularmente, caso você não tenha muita experiência, eu diria para você fazer uma carteira balanceada. Por quê? Uma carteira balanceada vai ter a chance de pegar os ganhos dessas empresas de crescimento, porém, se essas empresas de crescimento não forem tão bem quanto você esperava, talvez as suas empresas já mais defensivas possam proteger a sua carteira e você talvez não tenha uma queda tão grande, uma macro queda, por assim dizer, uma queda na sua carteira como um todo. Ou seja, se você colocar todos os seus ovos em empresas de crescimento, você pode ganhar muito dinheiro ou você pode também ter uma grande queda, ok, pessoal? Ou seja, tome cuidado. Agora, se você colocar todo o seu dinheiro em empresas defensivas, é bem provável que você tenha
um ganho aí ao longo do tempo, porém é provável que esse ganho não seja nada, né, espetacular, nada na casa dos 30%, 40%, às vezes até possível que os seus ganhos estejam abaixo do índice, ok? Você poderia talvez optar por algum ETF que acompanhe o índice e você teria um ganho melhor, ok? Ou seja, talvez fazer algo balanceado pode ser melhor para você. Agora, se você é um investidor com mais experiência, consegue acompanhar o mercado, os ciclos do mercado e tudo mais, aí já vai de cada um e a pessoa pode acabar optando por aportar mais dinheiro em empresas que são de crescimento, pois ela está acompanhando a economia, que a economia está crescendo e consegue sair, né, por assim dizer, consegue sair na hora certa e começa a fazer um shift, né, começa a mudar os seus investimentos para ações de valor. Porém, como eu falei anteriormente, encontrar o tempo do mercado é muito difícil, é mais fácil você ter tempo no mercado, né, pegar o trem e deixar ele ir. Como vemos aqui, temos o histórico do mercado. Ó, lá de 1950 para mais, o mercado ele tende a crescer. Essas barras aqui, no meio desse gráfico, são as recessões. Temos aqui a recessão que foi do ano passado, aí, que foi a recessão na época do Covid. Temos a recessão de 2008, de 2001 e por aí vai. Ou seja, o mercado ele tende a crescer. Temos aí diversos tombos ao longo do tempo, porém, numa visão macro, o mercado tende a crescer. Então, particularmente, eu daria uma sugestão de fazer uma carteira balanceada novamente, caso você não tenha muita experiência. Agora, se você for um investidor de muita experiência, consegue acompanhar o mercado, está lá quase que todo dia acompanhando o mercado, lendo artigos, acompanhando setores, os macro setores, fazendo pesquisas detalhadas, então aí você pode já se aventurar mais e procurar maiores ganhos. E cá estamos nós, chegando no finalzinho de mais um vídeo da Singular Finance. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram que a Singular Finance faça um vídeo de alguma empresa, algum outro ativo aqui do mercado americano, deixe aqui nos comentários para que possamos atender o seu pedido, beleza? Olha só, gostaria de pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, sem piedade alguma, esmague o botãozinho do like, isso nos ajuda bastante, ativem o sininho de notificações e, se possível, compartilhem esse vídeo e o nosso canal com todos que tenham interesse. O meu nome é Eric Rocha e nos vemos na próxima.